Canção. Como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio, que deseja ver o fim da opressão. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode mudar esta situação. Como um preso inocente amordaçado, como um preso inocente amordaçado, sem direito de alegar suas razões, sem direito de alegar suas razões. como um povo indefeso e saqueado, como um povo indefeso e saqueado, é marcado pela dor da humilhação. Cante orando. marcado pela dor da humilhação. Assim venho a ti, Senhor, Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. minha aflição. Vem me ajudar, meu Deus, chame Ele. Me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. e que em minhas fraquezas E que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. vem a tua perfeição. Oh, meu Pai, venha sobre o teu povo, sobre os teus filhos, venha sobre os teus servos, venha sobre a tua igreja, meu Pai. Sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam, Palavras não consolam. é preciso solução. Preciso solução. O justo em ti espera. O justo em ti espera. Estenda a mão. Vem me ajudar, meu Deus. Vem, Oh, meu Pai, venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus filhos, sobre os teus servos. não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites Eu sei que em meus limites começa a tua salvação. E que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estenda a mão. o justo em ti espera. O justo em ti espera, Estenda a mão. estenda a mão. O justo em ti espera. Fale com ele. O justo em ti espera, Estenda a mão. estenda a mão. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos rendidos a Ti, estamos entregues ao Senhor, de corpo, alma e espírito, porque carecemos da Tua direção, da Tua orientação, carecemos da Tua misericórdia, meu Deus. Nós temos consciência que sem o Senhor nada podemos fazer. Então perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos delitos, e sopra, ó Deus, o teu Santo Espírito, sopra a tua presença na nossa vida, no nosso ser, nos moldando, nos transformando, nos fortalecendo. Meu Pai, só o Senhor sabe o que cada um aqui tem vivido, tem enfrentado, tem passado. Só o Senhor sabe o que essa pessoa está vivendo neste momento. Então toca com teu poder, meu Pai, toca
com a tua presença, com o teu Espírito, para libertar o cativo, para curar o enfermo. Toca com teu poder para salvar o perdido. Nós não aceitamos, meu Deus, sair desse culto e continuar com a mesma mentalidade, continuar com a vida do mesmo jeito. Não, porque sabemos que quando chega a tua presença, quando chega a tua luz, as trevas são dissipadas. Então neste momento, meu Pai, penetra com essa luz na vida dessas pessoas, e onde houver trevas, onde houver maldição, onde houver doença, onde houver miséria, onde houver problema crônico, maldição, problema antigo, que caia por terra. Em nome de Jesus, eu determino agora que os principados, potestades, que toda força maligna caia por terra. Diabo, eu ordeno, abandona essa casa, abandona essa família, abandona o familiar, abandona essa pessoa. Todo mal seja queimado, amarrado, destruído, seja derrotado em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus, meu Pai, que essas mãos sejam consagradas a Ti, e quando essa pessoa colocar as mãos no alto da cabeça, que seja a Tua presença, que seja o Teu poder, o Teu Espírito fazendo uma limpeza, porque nós não aceitamos, meu Pai, que o diabo prevaleça. Nós não aceitamos que o povo que chama o Senhor pelo nome tenha uma vida de derrotas. Nós não aceitamos que estas pessoas continuem sofrendo. Então, meu Deus, que sejam as Tuas mãos fazendo uma limpeza, que sejam as Tuas mãos transformando a vida dessas pessoas. É o que nós determinamos. Coloque as mãos na sua cabeça com fé, mas com fé mesmo, com autoridade. Meu Deus, penetra com fogo, penetra com Teu Espírito, e onde houver um mal, eu ordeno que ele seja queimado, aniquilado, destruído, derrotado. Onde houver um espírito agindo direta ou indiretamente, seja amarrado agora, seja queimado, seja derrotado, seja destruído. Diga assim: meu Deus, queima agora todo mal que estiver na minha vida, nos meus caminhos, na minha mente, na minha família. Todo mal, em nome de Jesus, seja queimado, 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 queimado. Diga em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Em nome de Jesus, seja livre. Respire fundo, levante as mãos ainda, feche os olhos, receba vida, receba agora cura, receba livramento, receba libertação, receba saúde, receba força. Oh, meu Pai, a Tua presença, que é notória, que é real, envolva essas pessoas agora, meu Pai, mudando mente, mudando coração, abrindo a visão, o entendimento, abrindo caminhos, dando a essa pessoa sabedoria para aprender, para empreender, para negociar, dando a essa pessoa, meu Deus, sabedoria para ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Que essa pessoa receba o Teu Espírito, que essa pessoa receba a Tua presença, que essa pessoa receba o Teu poder nesse momento. Ah, meu Deus, sopra o Teu Santo Espírito, sopra a Tua presença, sopra o Teu poder agora, e muda o que tem que ser mudado, transforma o que tem que ser transformado. Toca onde ninguém consegue tocar, chega onde ninguém consegue chegar. A Tua presença é real, o Senhor está vivo, a Tua palavra continua viva, meu Pai. E nós não aceitamos que essas pessoas saiam daqui e continuem na mesmice. Não, não, meu Deus, nós não aceitamos isso. Nós estamos no mês 7, o 7 é o número da perfeição. Então que esta pessoa tenha uma saúde perfeita, um casamento perfeito, uma família perfeita, uma vida financeira perfeita, uma vida espiritual perfeita. Que a Tua perfeição possa chegar até essas pessoas, que haja salvação, que haja novo nascimento, batismo com Teu Espírito, que haja conversão, que venha brotar dentro dessas pessoas essa sede, a sede pela Tua presença, a sede em Te conhecer, a sede em Te servir, a sede
em obedecer a tua voz. Que essas pessoas sejam revestidas dessa unção, do teu Espírito, do teu poder, da tua plenitude. Oh Pai, vem, vem meu Pai sobre essas pessoas. Vem meu Pai na vida dessas pessoas. Nós estamos morrendo de sede da tua presença. Nós estamos morrendo de sede da tua palavra. Então fala conosco, meu Pai. Nos ensina, nos capacita, nos orienta. Meu Deus, eu peço de todo o meu coração, se revela a estas pessoas. Faça acontecer aqui o novo nascimento. Faça acontecer aqui o batismo com teu Espírito. Porque essa pessoa cheia do teu Espírito, meu Deus, ela vai te servir todos os dias da vida dela. Nada, nem ninguém vai fazer ela se esfriar ou sair da tua presença. Então que aconteça hoje o milagre da salvação, da conversão. Que caia sobre essas pessoas o temor do Senhor. O temor, meu Deus, para ela se sujeitar à tua voz, à tua palavra, se sujeitar à tua direção. Oh, meu Pai, nós vamos consagrar hoje os fiéis da tua casa. Nós vamos consagrar hoje aqueles que têm um pacto, uma aliança, um voto de ser dizimista fiel neste altar do Hospital da Alma. E para esses, o Senhor promete abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos sem medidas. As janelas, ela só abre por dentro. E o que faz abrir essas janelas dos céus e fazer derramar as bênçãos na nossa vida é a nossa fidelidade. E nós sabemos que o diabo trabalha pesado 24 horas para a gente quebrar essa aliança, para a gente quebrar essa fidelidade. Mas o Senhor está vendo, meu Deus, essa pessoa que tem levado a sério a tua palavra. O Senhor está vendo essa pessoa que mesmo em meio a tantos problemas, a tantos desertos, ela tem dizimado, ela tem te servido, ela tem te honrado. Essa pessoa que às vezes, meu Deus, está faltando até o básico dentro de casa, mas ela está dizimando. Está faltando até o básico, mas ela está te honrando. Ela está te obedecendo, meu Deus. Ela está considerando o Senhor. Então considera a fé dessas pessoas. Considera a vida dessas pessoas. Considera, meu Deus, a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu determino que as janelas dos céus abram, que as bênçãos sem medidas sejam derramadas. E essas bênçãos sem medidas não é só no financeiro, é completa. É uma bênção completa. É na saúde, é no espiritual, é no sentimental, é no familiar, é também no financeiro. Então derrama, meu Deus, essas bênçãos na vida dessas pessoas. Derrama a tua unção sobre essas pessoas. Oh, meu Pai, acenda a chama do teu Espírito. Acenda a chama da fé, da tua presença dentro dessas pessoas. Você que tem um voto de ser dizimista neste altar, fala: meu Deus, com mais fé, meu Deus, eu tenho um voto de ser dizimista, fiel, neste altar do Hospital da Alma. E pela minha fidelidade, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no coração ainda. Feche os seus olhos e não diga nada agora. Porque Deus, Ele passa em revista, Ele passa aí, na sua frente, vendo, um por um, aquilo que você acabou de dizer. Deus, Ele passa de pessoa em pessoa, vendo a sua fidelidade, vendo o seu temor, vendo que você de fato é fiel, que aquilo que vem para as tuas mãos, antes de comprar, pagar, você dizima, você separa o primeiro pedaço do bolo para Deus, você separa as primícias, os primeiros frutos, a 10ª parte, para honrá-lo. E porque você está sendo fiel a Ele,
Nesse momento ele quebra as maldições. Porque se você está sendo fiel, não tem diabo, não tem maldição que fique. Não tem porta que permaneça fechada. Porque você está sendo fiel. Nesse momento, as maldições são quebradas. Você que vai ser fiel a partir de hoje. Você conhece a palavra. E você assume ser dizimista fiel. Você assume essa fidelidade. Neste momento, maldições são quebradas. Neste momento, a doença é cancelada. A miséria é cancelada. A depressão é cancelada. A solidão é cancelada. O inferno dentro de casa, brigas, contendas, mágoa é cancelado. O mal é cancelado. E entra a presença de Deus. Ele despeja as bênçãos sem medidas. Oh, meu Pai, eu vejo as janelas abertas. Eu vejo as bênçãos sendo despejadas na vida dos fiéis, na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, meu Pai. Porque só o Senhor pode fazer isso. Só essa pessoa pode ser dizimista fiel. E só o Senhor pode abrir as janelas dos céus. Havendo essa concordância, essa união, não tem inferno, não tem diabo que impeça essa pessoa de ser abençoada. Então, meu Deus, no despejar das bênçãos, despeja também o teu Espírito, despeja também a tua presença, despeja também o batismo com o teu Espírito, despeja sobre essas pessoas a unção transformadora, a unção que faz essa pessoa permanecer contigo e jamais desistir, jamais desanimar. Vem, meu Deus, e aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva os teus filhos. Fala no mais íntimo do coração de cada uma dessas pessoas. Desperta aquele que estava dormindo espiritualmente. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, esses que estão aqui presencialmente, outros que estão virtualmente, que sejam todos tomados pela tua presença, envolvidos pela tua presença, que sejam todos envolvidos pelo teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, eu determino, receba o milagre, receba a cura, receba a força, receba o livramento, a libertação, receba a presença de Deus, receba a paz que excede todo entendimento, receba o poder do Altíssimo. Segure nas suas mãos os seus votos, dízimos. Se você é tocada para ofertar, segure nas suas mãos uma oferta. Mas o melhor, que seja o melhor para Deus. Abra os olhos e preste atenção. Se você não tiver nada para dar, Deus está vendo e Ele vai te dar condições, Ele vai te honrar, Ele vai te recompensar. Se você não tem nada, absolutamente nada, mas você tem condições de ofertar uma moeda, você tem condições de ofertar R$1, faça. Porque aquele versículo que diz que quem planta com lágrimas, colhe com alegria, ele ainda continua de pé. Quem planta com lágrimas, colhe com alegria, mas é quem planta. É quem planta. Você está aí virtualmente e você está vivendo momentos difíceis, crises. Se você começar a plantar, se você começar a praticar o que está escrito, a sua vida muda, a sua história muda. Você que está aqui hoje, presencialmente, você que está virtualmente, e você está passando por desertos, se você, no meio desse deserto, continua considerando Deus, continua sendo fiel a Deus, a palavra dele que é viva, que é eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai cortar da sua vida tudo que não presta. Então, nós vamos consagrar os fiéis. Eu vou consagrar um azeite aqui, e eu vou pegar uma gotinha desse azeite, eu não vou pegar esse hoje não. Eu vou pegar uma gotinha desse azeite, e eu vou molhar a palma da sua mão, você vai esfregar uma mão na outra. Vai simbolizar a bênção de Deus nas suas mãos.
Você que está virtualmente, você põe um pouquinho de azeite aí num pires, eu vou consagrar agora, e aí você vai ungir a sua mão. E Deus vai colocar nas suas mãos o melhor dessa terra. Deus vai fazer atrair para as suas mãos a prosperidade, as oportunidades. Quando você tem Deus como prioridade, como primeiro, como Senhor da sua vida, como mais importante, tudo que chega nas suas mãos, você dizima, é o primeiro pedaço do bolo, é a 10ª parte, você honra a Deus. Aqueles 90% que fica na tua mão, ou ficam nas suas mãos, eles serão abençoados. E aí, daqui a pouco que você estava gastando com aquilo que não é pão, você não vai mais precisar gastar. Você estava gastando com remédio, não vai mais precisar, porque ele te cura. Você estava gastando com vício, não vai mais precisar, porque ele te cura. Estava gastando com aquilo que não prestava, que não trazia nenhum retorno, não vai precisar mais. Porque é assim que Deus trabalha. Ele amarra o devorador, o espírito que devora. Tem gente que recebeu ontem, hoje não tem mais nada. O dinheiro entra por uma mão, sai pela outra mão. Parece que ela está colocando num saquetel furado. Todo mês tem um imprevisto. É o carro que quebra, a geladeira que queima. Sempre tem a máquina que queima da empresa, ele depende da máquina. Sempre tem um imprevisto para que o dinheiro que ela poderia investir em alguma coisa ou desfrutar com a família tem que ir embora pelo ralo, com coisas que não trazem nenhum prazer. Então, quando Deus vê a sua fidelidade, a primeira coisa que ele faz é amarrar o devorador. Aí os 90%, o que é melhor, 100% amaldiçoado ou 90% abençoado? Aí os 90% abençoados vão render. Até nas coisas mais simples você vai ver Deus. Até você compra o mesmo pacote de arroz. E aí ele dura só 15 dias. E aí você vai ver que o mesmo pacote de arroz, comendo a mesma coisa, parece que ele durou o mês inteiro. Como que pode? O botijão de gás, que acabava em 15 dias, você vai ver que você está cozinhando até mais, você está usando até mais, ele vai durar mais. Até nas mínimas coisas. Deus vai fazendo render. É assim que Deus faz. Aí Deus é o Deus que supre, aumenta e multiplica. À medida que eu permaneço fiel, Ele supre. Tem horas que Ele vai só suprir. Só suprir, só vai vir um dinheiro para pagar aquela conta, as outras ainda não. Mas Ele está suprindo, aquela vai dar para pagar. Vai vir só, Ele está só suprindo, vai vir só o pão de cada dia. Não veio ainda com fartura não, mas porque eu permaneço fiel, daqui a pouco Ele aumenta. Daqui a pouco Ele multiplica, aí vem com sobra. Mas é você permanecer fiel. Então, a importância de ser fiel a Deus é por isso. O ser dizimista, preste atenção, está na Bíblia. Não é invenção de ninguém, não. Procure usar um pouquinho da sua massa cinzenta. Toda vez que você for contrariado, conflitado, toda vez que você enfrentar um conflito de dúvida, de será que isso é de Deus, será que não é? Será que esse negócio é certo, será que é errado? Pesquisa na Bíblia. E sempre permaneça no que diz a Bíblia. Entre eu escolher ou ter uma opção, o que o fulano está falando, o Beltrano está falando, eu vou ficar com a opção da palavra. O que a palavra está dizendo? O que Deus diz sobre isso? Então eu vou ficar com Ele. Porque com Ele é o provedor. E porque eu estou com o provedor, a provisão vai chegar. Não é porque eu tenho a provisão que eu vou receber o provedor. Mas é porque eu tenho o provedor que a provisão vai chegar. Não sei se dá para entender. Dá para entender isso? Não é porque eu tenho a provisão que eu vou alcançar o provedor. Não. É porque eu tenho o provedor que a provisão vai chegar. É porque eu sou fiel ao provedor. É porque eu ando com o provedor. É porque eu vivo com o provedor que a provisão vai chegar. É isso. Então, todos vão passar aqui pelo altar e vão receber a unção. Todos. Eu vou ungir as suas mãos. Você que hoje vai se tornar dizimista, Deus conhece pensamento, é só você falar assim, ó, Deus, a partir de hoje eu vou me tornar dizimista fiel. A partir de hoje eu vou te honrar. Eu vou praticar o que está escrito. E aí você soma, o que você tem no bolso, na carteira, no banco?
Não importa se é muito ou se é pouco. Dizima hoje. E tudo que entrar, toda vez que chegar o valor na tua mão, antes de gastar, de pagar, primeiro é para ele, você separa a 10ª parte. Aí você transfere para a conta da igreja, você que é membro virtual, tem aí as contas para transferir, você que está aqui, tem gente que dizima 2, 3, 5, 10 vezes por dia. Toda hora ela está recebendo um pagamento, e aí ela está dizimando. Ela está sendo fiel a Deus, ela está priorizando Deus. Você vai ver que daqui a pouco vai aumentar, ele supre, ele aumenta e ele multiplica. Amém? Então, se você não é e quer ser, fala aí que ele está aí, na sua frente. Mas também, se você não considera a palavra, que ele vai te obrigar a ser dizimista? Não. Deus vai te obrigar a honrar ele? Não. Mas o abrir das janelas dos céus e derramar as bênçãos sem medidas, como está escrito em Malaquias 3, é para os fiéis. É para os fiéis. Então a chave que abre essa janela é a minha fidelidade. Estenda as mãos aqui para o azeite. Quem está virtualmente, pega um azeite aí. Em nome de Jesus, ó Deus. Que esse azeite possa simbolizar a prosperidade. Possa simbolizar as janelas dos céus abertas. E as bênçãos sem medidas derramadas. Consagra esse azeite, bem como as mãos dos dizimistas. De maneira que onde eles colocarem as mãos, será abençoado. Será abençoado. Que essas mãos sejam como um imã, atraindo prosperidade, atraindo riqueza, atraindo oportunidade. Eu determino agora, meu Deus, que todas as portas abram. Eu determino que o devorador seja amarrado. Eu determino que o que vinha dando errado passe a dar certo. Em nome do Senhor Jesus, espírito de miséria, caia por terra, seja amarrado, seja acorrentado, seja derrotado, destruído. Toda miséria, toda amarração, em nome de Jesus, sai agora. E pela fidelidade dessas pessoas, meu Pai, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Diga, Senhor Jesus, eu tenho um voto de ser dizimista, fiel, neste altar do Hospital da Alma, e pela minha fidelidade, abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aí você tem o saquetelzinho da família, das moedas da família, você despeja, mas o saquetel continua com você. Você tem voto, propósitos, você entrega. Você tem oferta, você crê que dando você recebe, você pega o seu melhor, você coloca aqui. E se você não tem nada para dar, você vai receber a unção também. E Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te honrar. Pode deixar a cortina aberta. E Deus vai te dar prosperidade. Amém? Quem está virtualmente, pega, faz assim, ó, molha aí, ó, ponta do dedo. Molha a ponta do dedo. Aí você coloca aí na palma da mão e faz isso aqui. Em nome de Jesus, pela fé, essa unção é Deus passando para as tuas mãos as portas abertas. Amém? Então fica o alforje aqui em cima, obreiro, aqui do lado, porque aí você entrega aqui a sua oferta, seu dízimo, seus votos, e recebe a unção e você desce. Se precisar passar o cartão, tem a maquininha ali. Precisar do Pix, tem o QR Code aí. Quem está virtualmente, nós vamos colocar aí na tela as contas. E Deus, vendo aí o seu temor, vendo a sua semeadura, vendo a sua fidelidade, Ele vai devolver multiplicado. Amém? Então, todos os fiéis, passem por aqui, recebam a unção. E quando você voltar aí no seu lugar, você pode sentar e ficar em espírito de oração. E quem está virtualmente, receba a unção aí também, consagre aí as suas mãos. O familiar que está aí com você também. O Deus que está te chamando, te tocando, para você dizimar, para você semear, plantar, é o Deus que vai te dar uma colheita extraordinária. Então venha em espírito, orando, na fé, e aí ao voltar para o seu lugar, pode sentar e já abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Não tem aquela canção, um toque na orla do teu manto faz um milagre acontecer? Queria que você meditasse na letra dessa canção. Bem ao longe vi
vi a multidão que seguia Jesus de Nazaré, pude perceber em meu coração o desejo de tocá-lo pela fé. Tanto tempo faz, tudo já gastei, me restou somente crer. Basta então somente eu lhe tocar, que desse mal sarado eu serei. Um toque na orla do teu manto faz o milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transbordar do teu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filho, vai em paz, a tua fé te salvou. Um toque na orla do teu manto faz o milagre acontecer. Um toque de fé cessou meu pranto, me vi transbordar do seu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir. Amém. Amém. Você pode cantar, tá, gente? O Brasil vai ganhar, fica tranquilo. Hã? Não precisa ficar triste aí, não. Pode cantar com fé, é ou não é? Hã? Canta esse refrão crendo. Um toque na orla do seu manto faz o milagre acontecer. Vamos lá. Um toque na orla do seu manto faz o milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transbordar do teu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filho, vai em paz, a tua fé te salvou. Amém. Sentado mesmo, levante agora as suas mãos, quem está virtualmente também. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, esse toque desse azeite nas mãos dessas pessoas, que sejam as bênçãos sem medidas, sendo despejadas agora, nesse momento. Que as bênçãos sejam despejadas nas mãos dessas pessoas, na vida dessas pessoas agora. Que cada um aqui receba do Senhor sabedoria para aprender, para empreender, para comprar, para vender, para negociar. Que cada um aqui receba do Senhor a prosperidade que está contida na tua palavra. Que neste momento, ó Deus, portas abram, oportunidades venham para essas mãos. Que essa pessoa seja um imã atraindo prosperidade. Pois eu abençoo os teus filhos, eu abençoo os teus servos, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os ofertantes, eu abençoo aquele que não teve nada para dar. Que todos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Então, a Bíblia, no livro de Marcos 5, né? Você deixou aberto aí? Marcos capítulo 5. A gente vai lembrar do que está escrito, né? Muitos já conhecem essa passagem. A partir do versículo 25, fala sobre
a cura de uma mulher enferma. Eu vou ler o versículo até o 34, e aí depois vamos ver o que o Espírito Santo tem a dizer. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar. Se eu apenas o quê? Lhe tocar. Essa frase eu queria que você gravasse, tá? Se eu apenas lhe tocar. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Perguntou o quê? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha. Disse o quê? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mesma passagem está em Mateus 9. Quer ver? Volta aí. Mateus 9 vai contar essa mesma história, esse mesmo episódio. Mateus 9, 20. Ou 19, a mesma história. Se a gente for em Lucas 8, 42, Lucas também depois vai contar essa mesma história. Lucas 8, 42. Lucas 8, 42. Lucas 8, 42 diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Não, Lucas 8, desculpa, 43. Lucas 8. Vai. É que, na versão atualizada, a minha começa: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém. Ele falou o quê? Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia
tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É uma passagem que a gente quem tem já um tempinho de estrada, né, com Deus, já conhece já, até assim, decorado. Só que a Bíblia, todas as vezes que a gente está lendo, meditando, o Espírito Santo tem algo novo para falar, porque a Bíblia é o único livro que se renova dia após dia. É o único livro que ele é renovado dia após dia, porque é o Espírito Santo quem nos inspira, quem dirige, quem trata conosco no particular. A gente prega no coletivo, mas ele trata no particular. E aí, você vai reparar na Bíblia que alguns milagres que Jesus realizou, a gente logo coloca o holofote, né, a lupa, no milagre em si, só que a gente não repara, não consegue compreender que ele estava curando primeiro dentro, para depois curar fora. Primeiro dentro, para depois curar fora. No caso do cego que ficava à beira do caminho, por exemplo, o cego que ficava pedindo esmola, ele era tido como maldito. E naquela época, as pessoas, quando passavam por um pedinte, por uma pessoa que tinha uma deficiência física, que era considerada uma maldição, as pessoas elas associavam o problema à condição espiritual. Se a pessoa tinha um problema, ela não estava bem com Deus. Se ela estava bem no exterior, financeiro, carro, está tudo bem, as pessoas associavam que ela estava bem com Deus. E hoje, infelizmente, ainda tem isso. Você está com dinheiro no bolso, não quer dizer que você está bem com Deus. E você está sem o dinheiro, não quer dizer que você está mal com Deus. Porque quem está mal com Deus, quem está desobedecendo a Deus, sabe que está fazendo isso. Então, o cego ele era tido como maldito. Então, quando as pessoas passavam, elas cuspiam. Elas cuspiam. Ele ouvia as pessoas cuspindo, tido ele como maldito. As pessoas passavam e cuspiam no chão, como maldito. Então, ele tinha aquele trauma, querendo ou não, interno, dentro, de ouvir as pessoas cuspindo, considerando ele como maldição. Quando Jesus está passando, e é claro que esse cego já tinha ouvido a fama, tinha ouvido falar, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O cego já tinha ouvido falar de Jesus, de milagres, e quando ele ouve o alvoroço, a multidão, ele vai perguntar naturalmente para alguém o que está acontecendo, e vão dizer: Jesus está passando. E porque Jesus está passando, ele aproveita a oportunidade e ele vai clamar. O cego vai clamar, vai dizer: Jesus, o quê? Quem lembra? Filho de Davi. Por que ele não disse Jesus de Nazaré? Porque o Jesus de Nazaré era o filho do Zé, da Maria. Mas o Jesus, filho de Davi, era o Messias, era a promessa de Deus, era o Salvador. Aí parece que eu vejo a multidão correndo atrás do Jesus, filho do Jesus de Nazaré, e não do Jesus, filho de Davi. Parece que eu vejo a multidão indo atrás do Jesus de Nazaré, e por isso, Jesus não para atender ninguém. Jesus não para resolver o problema de ninguém. A multidão está seguindo Jesus de Nazaré, está clamando por um milagre, mas Jesus não para. E aí o cego vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas vão falar para o cego se calar, ficar quieto. Jesus continua andando e faz de conta que não ouviu. Mas eu queria que você entendesse que não tem um clamor seu, não tem uma oração sua que Deus não ouça. Ele pode não parar naquela hora, ele pode não te atender naquela hora, ele pode não mudar a tua história naquela hora, mas ele está ouvindo a sua oração, o seu clamor, e ele está ouvindo e está vendo até onde vai a sua perseverança. Ele está vendo se você é mais um empolgado que só quer um milagre e colocar o milagre no bolso e ir embora, ou se você tem persistência, se você realmente sabe o que você quer. Porque quando o cego grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus continua andando, e aí as pessoas vão mandar o cego se calar,
E o cego grita mais alto, a Bíblia diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego coloca toda a sua força. E as pessoas vão falar para ele se calar, mas ele insiste em gritar mais, em chamar mais a atenção de Jesus, até que Jesus para. Até que Jesus para. Só que nada na Bíblia, por acaso, Jesus está vendo a reação do cego, mas Jesus também está vendo a reação dos crentes que estão na caravana, que podia estender a mão para o cego e falar: vou te levar até ele. Mas Jesus está vendo, e Jesus vê cada um. Jesus nos observa nos mínimos detalhes. E quando o cego coloca toda a força, Jesus vai parar e vai falar: traz ele até aqui. Parece que os mesmos que estavam dizendo: se cala, não chame a atenção de Jesus, fica quieto, não adianta, são os mesmos que têm que ir lá e falar: o mestre te chama. O mestre está te chamando. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, quando o cego chega, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Mas Jesus já sabia o que ele queria. Jesus sabe o que eu quero, mas ele quer ouvir da nossa boca. Por isso ele disse: clama a mim. Ele não disse reclama, ele disse clama. E aí Jesus vai fazer aquilo que mais traumatizava o cego. Jesus vai cuspir no chão. Jesus vai curar o cego primeiro por dentro. O cego sempre ouviu o cuspido como se ele fosse maldito. Agora Jesus está dizendo: aquilo que parecia que era maldição vai se tornar em bênção. Jesus gospe, Jesus faz um lodo, passa nos olhos dele. Jesus vai mostrar para todo mundo que aquilo que todo mundo desprezava é o ingrediente para o milagre. Como que pode? Jesus trabalha assim, de dentro para fora. O cego vai lá, vai se lavar e vai voltar vendo. Milagre acontece da maneira que a gente não imagina. O milagre acontece com um formato que é totalmente diferente do que a gente imaginava, mas acontece. Eu disse na sexta-feira que o nosso Deus, ele faz milagre antes, durante e depois. Ele pode fazer antes, ele pode fazer durante e ele pode fazer depois, mas ele faz milagre. A questão é: será que eu permaneço na mesma fé, na mesma confiança, antes, durante e depois? Será que eu permaneço com a minha mesma com a mesma confiança, com a mesma determinação, com a mesma fidelidade? Se o milagre não acontecer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, será que eu vou permanecer? Se eu não receber aquilo que está prometido na hora que eu quero, será que eu vou permanecer? Porque se não aconteceu ainda, se eu não recebi ainda, não quer dizer que eu não vou receber. Mas quer dizer que eu perseverando, que eu permanecendo, eu vou apresentar essa confiança, essa fidelidade. E aí, Jesus, ele nos ensina nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Ele te cura de dentro para fora. Mas quando acontece fora, nas áreas da sua vida, ele já operou dentro. E porque ele operou dentro, você vai permanecer com ele, nele, até o último dia da sua vida. Deus, ele não quer mudar uma área da sua vida, ele não quer resolver um problema só, ele quer te salvar além desse problema. Ele quer fazer muito acima, muito além do que você imagina. Aí a gente vai lembrar dessa mulher. Eu pedi para você frisar a frase, um toque. Essa mulher, ela tem 12 anos que ela sofre com hemorragia. 12 anos que ela sofre com fluxo de sangue. Naquela época, o leproso, quando ele era diagnosticado com lepra, ele tinha que ser excluído da sociedade e ele era levado para o leprosário. Porque o leproso, a doença contagiosa, não podia tocar em ninguém, não podia chegar perto de ninguém. Então, ele era tirado da sociedade e ele tinha que ficar no leprosário. Ele não podia nem entrar na cidade. Se ele fosse pego, ele era apedrejado, era a sentença. A mulher, naquela época, quando ela tinha os seus dias de ovulação, de menstruação, ela tinha que ir
para o reduto das mulheres. E ela ficava 7 dias lá, ficava lá até terminar o seu fluxo. Quando terminava, ela voltava. Era isso, era assim que acontecia na época. Por quê, como, para quê, mas era assim. A mulher entrava nos seus dias, ela tinha que ir para esse reduto das mulheres. Ficava lá naqueles dias. E aí tinha a purificação e ela voltava. Todo mês. Essa mulher, eu imagino que com 13, 14, não sei, naquela época, 15 anos, ela vai ovular a primeira vez, ela vê a mãe, ela ouve a mãe contando, explicando como que funciona, como que faz. Quando chega naqueles dias, tem que ir lá para esse reduto das mulheres, tem que ficar lá nesse reduto. Depois, volta para casa, continua normal. E aí parece que essa menina, ela vai ter a sua primeira ovulação, e ela vai para lá. Só que ela vai passar uma semana, e essa menina não pode sair, porque o fluxo dela continua. Vão passar 2 semanas, e essa menina não sai, porque o fluxo continua. A mãe vai lá, vai ver o que está acontecendo, e aí ela está com essa hemorragia, vão levar num médico, vão chamar outro médico, vão tentar. E a Bíblia faz questão de dizer que tudo o que estava ao alcance, eles tentaram, gastaram tudo com os médicos sem resultado. Durante 12 anos, essa menina, vamos pensar que se ela tinha 14, se ela tinha 12, agora com mais 12, ela já tem 24, 25 anos, que ela não sai daquele reduto. Ela não sai daquele ambiente das mulheres, porque quem está com hemorragia está excluída. E uma pessoa excluída nem nome tem. A Bíblia faz questão de dizer certa mulher. Não fala o nome dela. A dor maior, o trauma maior agora não é só do fluxo. A dor maior agora é que é tida como um ninguém. Como uma mulher hemorrágica. É tido como aquela lá. O maior trauma dela agora é que ela não pode viver, ela não pode conviver, ela tem que estar ali, ela fica ali. E mulher vem e sai, vem e sai. Todo mês as mulheres vêm e saem, e ela está ali. Quando Jesus está operando milagres, essas mulheres que vêm e saem, estão contando, estão conversando, estão dizendo, olha, você viu que o cego foi curado. Você viu que chegou aí o Jesus e aquele paralítico, lembra dele? Está andando. Lembra daquele leproso? Foi curado. Elas estão contando. E essa mulher hemorrágica, lá no reduto das mulheres, ela está ouvindo. E a fé vem pelo ouvir. Por isso que eu sempre digo, quanto mais você se envolve com Deus, mais você se parece com Ele. A gente sempre, na oração das 6 da manhã, quando termina, eu digo, eu vou deixar um culto aqui, eu vou deixar uma palavra aqui. Se você tem um tempinho a mais, vai ouvindo. Porque quanto mais você se alimenta, quanto mais você ouve, mais forte você fica. E essa menina lá nesse reduto, ela está ouvindo falar sobre Jesus, ela está ouvindo falar sobre milagres. E aí você vê que o milagre nasce dentro dela, começa por ela. Ela vai falar consigo mesma. Ela vai falar assim, ó, se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. A fé dela é tanta, que ela não diz assim, eu queria que ele colocasse a mão na minha cabeça, eu queria que ele viesse aqui orar. Ela diz, se eu tocar as vestes dele, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. E aí, a caravana de Jesus está chegando naquela cidade. Quando Jesus desembarca, parece que todo mundo avisou no Instagram, avisou no WhatsApp da época, no grupo da família. A Bíblia fala que tinha uma multidão esperando Jesus. E quando tem uma multidão esperando Jesus, o Jairo, que era um sujeito de renome, de autoridade, ele se apresenta a Jesus lá na orla lá da praia, quando Jesus desembarca. Lá na Lagoa da Pampulha, quando Jesus desembarca, o Jairo está lá. Só que o reduto das mulheres, de fluxo de sangue, daqueles dias, está lá em Confins. Só que Jesus diz, acabou de chegar aqui, ó, na Lagoa da Pampulha.
Parece que eu vejo alguma mulher indo para lá, para encontrar Jesus, para ver o milagre, para saber se vai acontecer milagre, e essa mulher vai entrar nos seus dias. E aí ela nem consegue chegar na Lagoa da Pampulha, e ela tem que ir lá para o reduto das mulheres, e ela chega lá no reduto já chutando porta, porque a mulher nesses dias é só Jesus, é ou não é? Vou nem falar para não arrumar confusão. E aí ela chega lá chutando porta, falando, como que pode? Logo hoje, esse negócio tinha tanto dia para vir, veio logo hoje, que Jesus acabou de chegar na Lagoa da Pampulha. Eu queria estar lá na caravana, e a mulher hemorrágica está ouvindo isso, a mulher hemorrágica está ouvindo. E ela vai falar, se eu tocasse, se eu tocar, se eu pudesse tocar, pelo menos na orla da veste dele, eu seria curada. Só que ela está falando consigo mesma, só que Jesus conhece pensamento. Conhece ou não conhece? Jesus está lá na Lagoa da Pampulha e essa mulher está orando, lá no reduto das mulheres. Se eu apenas tocar, a Bíblia diz que ele satisfaz os desejos do coração. É ou não é? Ela está falando consigo mesma. Aí lá na lagoa, o Jairo chega e diz, minha filha, minha única filha, 12 anos ela tem, está muito doente. Jesus fala assim para Jairo, eu vou lá curar a sua filha. Jesus está conversando com Jairo. A mulher está sofrendo há 12 anos. A filha de Jairo tem 12 anos de vida. Mas quando Jesus ainda está conversando com Jairo, alguém chega para Jairo e vai dizer assim, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Não tem mais jeito, já era. Não tem mais como. Quando alguém diz isso para Jairo, Jesus diz, não temas, crê somente que ela será curada, será salva. Crê somente que ela será salva. Mas já morreu. Está morta, não tem mais jeito. Aquela área da sua vida que já morreu, que parece que não tem mais jeito, tem. Aquela área da sua vida que parece que não adianta você orar mais, lutar mais, buscar mais, que não vai acontecer, ela pode voltar a viver. É só você não temer, é só você não ficar dando ouvido aos outros. E aí Jesus diz para Jairo, eu vou lá. Só que na verdade a casa de Jairo, por exemplo, depois de Confins, vem o quê? O que vem? Qual cidade? O que vem depois lá? Vespasiano? Não, depois? Vespasiano é antes. Então vamos fazer assim, o reduto das mulheres é em Vespasiano, e a casa de Jairo é em Confins. Estou dando um exemplo aqui em BH, porque você conhece aqui. O reduto das mulheres é em Vespasiano. Jesus está aqui na Lagoa da Pampulha. E a casa de Jairo é em Confins. Aí Jesus diz assim para Jairo, eu vou lá na tua casa. Só que na verdade Jesus estava querendo dar uma passadinha onde? Perto do reduto das mulheres. Porque ele ouviu alguém dizendo, se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. E a caravana está indo com Jesus para a casa de Jairo. E Jesus está indo. Quando a caravana vai chegando perto lá de Vespasiano, o barulho, o pessoal clamando, chamando, gritando o nome de Jesus, para ele parar, para ele atender também, para ele socorrer também. O barulho, né, lá no reduto das mulheres, elas saem lá na janela, elas estão ouvindo, elas estão vendo, está vindo a caravana. Está vindo a caravana, Jesus está chegando, está passando por aqui. E essa mulher hemorrágica vai dar um jeitinho de sair da casa, do reduto. Não podia, ela vai dar um jeitinho de sair. Ela vai escondida, porque ela não podia ser vista. Assim como o leproso não podia entrar na cidade, porque se ele toca em alguém, contagia. A mulher, quando está nos dias, se ela tocasse em alguém, é como se ela, a Bíblia chamava de imunda, ela estava imunda. Ela ia passar para alguém algum tipo de imundície, algum tipo de maldição. Então essa mulher aqui hemorrágica, ela vai se cobrir, ela vai se esconder, ela vai dar um jeitinho de sair, e ela vai entrar na caravana de Jesus. Jesus está andando, Jesus não parou, ela vai entrar na caravana. Uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, eu posso imaginar, uma mulher anêmica, magra, fraca, debilitada, que não pode fazer muita força, não tem um físico para fazer muita força. Ela vai entrar na caravana e ela vai tentar tocar em Jesus.
O historiador, aí vai entrar o historiador, diz que até ela tocar na orla da veste de Jesus, ela caiu mais ou menos 8 vezes. Eu imagino que todo mundo estava indo na mesma, querendo tocar em Jesus. Então, ninguém deixava o outro passar, porque eu também quero estar perto. Ninguém deixava o outro chegar, porque eu também quero estar mais perto, eu também quero tocar. E aí toda vez que ela ia, ela colocando toda a força, magra, anêmica, debilitada, sofrendo na alma e sofrendo no corpo. Quando ela ia para tocar, empurrando um, o outro empurrava, ela caía. E ela se levantava e ela colocava toda a força para tocar em Jesus e não conseguia. Isso 2, isso 3, isso 7. Na 8ª vez, parece que ela não tinha mais força de onde tirar, ela não tinha mais como. Quando essa mulher consegue tocar na orla, aqui embaixo, no vestido de Jesus, na orla, na barra do vestido, quando ela toca na orla do vestido, parece que eu vejo Jesus até diminuindo o passo, Jesus até indo para o lado dela. Quando ela toca na orla do vestido, Jesus para a caravana. E quando Jesus para a caravana, ele vai fazer uma pergunta. Essa mulher, ela era tida como ninguém. Essa mulher, ela era conhecida como ninguém. Não tinha nome, devia ser a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica mesmo. Não tinha nome, ninguém chamava ela pelo nome. Ela era considerada ninguém. Ela se considerava ninguém. Ela se considerava uma pessoa inferior a todas as outras. Quando Jesus, ele para a caravana, ele diz: quem me tocou? Como se ele não soubesse. Ele sabe de tudo. Quem me tocou? Essa mulher já tinha tocado. Quem me tocou? Os discípulos vão tentar ajudar e vão dizer: mas Senhor, está todo mundo tocando, está todo mundo, toda hora vem um, empurra, e todo mundo está tocando. Aí o Senhor diz: quem me tocou? Aí Jesus vai olhar e vai falar assim: alguém me tocou. Parece que eu vejo essa mulher levantando os olhos e falando assim: ele falou que eu sou alguém? Então quer dizer que eu não sou ninguém? Quer dizer que eu sou alguém? Ele disse: alguém? Então eu sou alguém? E ela vai se apresentar e vai falar. Ela vai dizer: sou eu. Assim como ele sentiu que saiu poder, ela também sentiu que quando ela tocou, o fluxo estancou. Ela sentiu, no corpo dela houve um milagre. Ela estava trêmula, a Bíblia diz. Às vezes se você já fez tanta força, dependendo do que você já fez, você botou tanta força que depois sua mão ficou dando espasmo, ficou trêmula. Essa mulher colocou tanta força, mas tanta força para chegar até Jesus, mas tanta força. Ela caiu 8 vezes. As pessoas empurravam, ninguém deixava ela chegar perto, mas ela insistiu, porque era a única chance dela. Ela já tinha gastado tudo com os médicos, mas quando ela toca em Jesus, ela está ali trêmula, porque ela não colocou mais ou menos força, ela colocou toda a força. E quando Jesus diz: alguém me tocou, ela vai se apresentar, ela vai falar o que aconteceu. E quando ela fala o que aconteceu, Jesus não chama mais ela de alguém, Jesus vai chamar de filha. Jesus vai falar: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A caravana estava indo para a casa de Jairo. Mas Jesus deu uma passadinha lá no reduto das mulheres, só porque alguém lá orou e falou: se eu apenas tocar a orla da veste, eu serei curada. Eu estou dando essa volta toda só para você entender que tem coisas na sua vida que, se você tocar em Jesus, se você tocar em Deus, Ele vai parar para te atender. Se você tocar nele, se você tocar com a fé, com a confiança, com a perseverança, Ele vai te socorrer. Aquela mulher colocou toda a força. Tem horas, tem momentos que Deus está esperando a gente colocar toda a força. Tem horas, tem momentos que Deus está esperando a gente colocar toda a nossa força. Você está colocando força, mas está faltando mais. Está faltando orar mais, está faltando fazer mais voto, está faltando vir mais, está faltando você ler mais, está faltando você crer mais.
O que está faltando? Às vezes a gente só pede para Deus, mas a gente esquece de perguntar o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu apresente a minha fé? Fala! E Deus está esperando a gente colocar toda a força. Coloca mais força. Coloca mais crença, mais confiança. Quando Jesus diz alguém, ela vai dizer, então eu sou alguém. Eu não sou ninguém, eu sou alguém. E ela vai falar, e ele vai dizer, filha, a tua fé te salvou. Filha. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer que você é alguém. Você não é um Zé Ninguém. Ninguém acredita em você, ninguém dá nada por você. Mas Jesus trata você como filho, como filha, como alguém. O tocar na orla das vestes é você descer, se dobrar, se curvar, pedir perdão, abandonar o pecado, abandonar o que não presta, abandonar o orgulho, abandonar o preconceito, abandonar o seu achismo. Não é se vitimizar. Ela podia lá no reduto das mulheres falar assim, olha, você está saindo hoje? Estou. Então, hoje a caravana de Jesus está passando aí, fala lá para ele vir aqui me curar, fala para ele da minha situação, conta para ele. Ela podia ficar lá esperando alguém fazer alguma coisa. Não, ela fez a parte dela. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. É você que vai ter que empurrar. É você que vai ter que botar toda a força. É você que vai ter que perseverar. E aí eu também fico olhando para Jairo, porque Jesus parou a caravana e a filha dele está morta. A filha dele está morta, mas Jesus falou, não temas, crê somente, que eu também resolvo. Não é porque morreu que eu não vou resolver, não. Jesus faz antes, faz durante e faz depois, mas ele faz. E aí quando chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que as pessoas estão chorando, e Jesus diz assim, por que vocês choram? A menina não está morta, ela está dormindo. E as mesmas pessoas que estavam chorando começaram a fazer o quê? Rir. Mas rir duvidando. Não é rir de alegria, que bom, está dormindo. Rir duvidando. Aí esses que estavam duvidando, o que Jesus fez? Mandou sair da casa. Jesus mandou sair do ambiente. Toda vez que Jesus for te mudar de nível, Ele vai primeiro te mudar de mesa. Toda vez que Jesus for te mudar de nível, Ele vai primeiro te mudar de mesa. Ele vai tirar algumas pessoas da sua vida. Ele vai tirar algumas pessoas da sua vida. Não se preocupa não, que é justamente para o milagre acontecer. É para você mudar de ambiente. Aí Jesus mandou sair e Jesus mandou entrar só Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe da menina e Jesus. Só esses aqui dentro. Os outros, todos lá fora. Tem gente que ela vai assistir o milagre acontecendo, e tem outros que só vão ver o milagre depois de pronto. Mas o interessante é ver ele acontecendo. Maravilhoso é ver ele acontecendo. Jesus vai entrar no quarto, que a menina está morta, e vai dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E a menina ressuscita. Tem coisinhas na sua vida hoje que estava morta e Jesus está ressuscitando. Jesus está ressuscitando aquele contrato que estava morto, aquela venda que estava morta. Jesus está ressuscitando a paz que não tinha. Jesus está ressuscitando a cura. Jesus está ressuscitando em você a felicidade no amor. Jesus está ressuscitando em você aquilo que aparentemente estava morto. Mas é só você não duvidar. Se Jairo, quando alguém diz para ele, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu, se Jairo fica injuriado, indignado, está vendo? Se tivesse chegado antes, tivesse chegado um dia antes, não tinha acontecido. Não, mas Jairo simplesmente creu na palavra. O ano tem 365 dias, tem ou não tem? Existem 366 vezes a palavra não temas, até para o ano bissexto. Todo dia de manhã Jesus está dizendo para você, não temas, crê somente. Todo dia de manhã Jesus está dizendo, não temas,
crer somente. Não temos, crer somente. A senhora mandou mensagem e falou assim, poxa, o bispo ora, fala, amanhã vai ser um dia de boas notícias. Aí não acontece. Aí no outro dia ele ora, amanhã vai ser melhor. Aí não acontece. E às vezes eu desanimo. Mas Jesus está dizendo todo dia, não temos, crer somente. E o desânimo é o diabo tentando só tirar você do milagre, porque ele existe, ele vai acontecer. Jesus nunca falhou e nunca falhará. Então hoje, Jesus está operando em você a ressurreição, Jesus está operando em você um milagre na alma, tirando trauma complexo. Sobretudo, ele disse para aquela mulher hemorrágica, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Jesus quer poder hoje olhar para mim, para você, e falar assim, filho, filha, a tua fé te salvou. Jesus quer, sobretudo, nos salvar. Quer escrever o nosso nome no livro da vida. Para isso, você tem que se entregar. Tem que passar pela cruz, sacrifício, abrir mão da carne, do ego, malícia, maus olhos, abandonar o pecado e assumir Jesus. Para isso você tem que se expor. Jesus na cruz ficou exposto, mas a santidade continuava. Tiraram a roupa dele, ele ficou nu, mas a santidade continuava. Jesus na cruz ficou sem roupa, no túmulo a roupa ficou sem Jesus, porque ele ressuscitou. Às vezes nós vamos ser expostos, humilhados, mas a santidade, a confiança, a fidelidade permanece. Mas cedo ou mais tarde você vai ver tudo diferente. Você vai ver tudo transformado. Não tem remédio, medicamento que em 3 dias pode sarar as feridas. No terceiro dia, não eram feridas, era cicatriz. Não tinha mais ferida, era cicatriz. Não tinha mais sangue, era cicatriz. O Tomé, 8 dias depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece e Jesus fala para Tomé, bota a mão aí, porque Tomé só disse, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida, mas não era mais ferida, porque se é ferida, eu não posso botar o dedo que dói. Jesus falou, bota o dedo aqui, ó Tomé, porque não é ferida, é o quê? É cicatriz. As suas cicatrizes provam que você foi mais forte. Não tenha medo das suas cicatrizes, não. Não queira esconder as suas cicatrizes, não, porque a sua cicatriz mostra que você foi mais forte. Pode tocar na sua cicatriz, porque não dói. Pode tocar na sua cicatriz, que você não sente mais nada. Quando você ainda está ferido, está magoado, está ressentido, é só tocar naquele assunto, você chora. É só tocar naquela feridinha, dói. Você nem gosta que toca naquele assunto, por quê? Porque você não foi curado. Ainda não é cicatriz, mas Deus, Ele quer que essas suas cicatrizes mostrem o quanto você foi forte, o quanto você venceu. Então, se existe alguma feridinha aberta, hoje Jesus quer cicatrizar. Ele quer te curar desse trauma. Ele quer te curar desse complexo. Ele quer te curar dessas dores que vêm te matando aos poucos. E aí vão ficar só cicatrizes. E quando é cicatriz, você não tem receio de falar, de mostrar. Aqui, ó, a cicatriz, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu lembro quando era moleque, eu queimei, ficou aqui uma mancha, até hoje tem uma manchinha. Hoje pode passar o dedo, pode bater, não faz mais nada, mas quando eu tinha queimado, estava ferida ainda, não podia nem encostar, porque está curado. Jesus quer te curar por dentro, na alma. E uma pessoa curada dentro, bem resolvida dentro, é uma pessoa bem resolvida do lado de fora. A pessoa que pode vir o inferno que for, pode vir a luta que for, que ela permanece. Porque ela sabe em quem ela crê. O seu maior problema não é a presença de demônios, é a ausência de Deus. Porque se eu tenho Deus, os demônios não vão chegar perto. Não é eu ter a provisão que eu teria o provedor, mas eu tendo o provedor, a provisão chega. A provisão virá. Fique em pé se você quer que Jesus pare a caravana hoje para te chamar de filha, filho. Se você quer que Jesus hoje entre na tua casa, Jairo,
e ressuscite o que está morto, ressuscite o seu casamento, sua vida amorosa, ressuscite a paz que já estava morta, não tinha mais paz na sua casa, Ele vai ressuscitar. Jesus está passando aí na sua casa, na sua vida, porque Ele quer permanecer, Ele quer transformar, como transformou da água para o vinho. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, e aí nesse momento, faça desse lugar que você está, o seu santuário, o seu momento a sós com Deus. Esse é o momento que você pede perdão, que você confessa os pecados. Esse é o momento que você fala consigo mesmo, que você conserta certas situações, que você diz, ó Deus, me perdoa por isso, eu mudo nisso, eu vou me afastar disso outro, dessas atitudes, eu vou abandonar esse pecado. Esse é o momento que você reflete, só você e Deus. Ele está aí na sua frente, para curar a sua alma, para operar dentro o milagre da salvação. Esse é o momento que você confessa os seus pecados, que você se arrepende. Esse é o momento que você coloca toda a sua força para chegar mais perto dele, para tocar na orla da veste dele. Esse é o momento que você coloca toda a força para tocar nele. Oh, meu Pai, nós queremos tocar no Senhor diferente. Nós queremos tocar no Senhor com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança. Nós não queremos ser mais um rosto no meio da multidão. Nós não queremos ter nome de que vive e estarmos mortos espiritualmente. Nós não queremos, meu Deus, ser frios, vazios, não. Mas nós queremos exalar o teu perfume, refletir a tua imagem. Nós queremos ser cheios dessa unção, dessa presença bendita, dessa santidade maravilhosa. Nós queremos, meu Deus, viver para o Senhor. E nós sabemos que tudo é necessário, a cruz, o sacrifício, no financeiro, no sentimental, no espiritual, no familiar, tudo tem que passar pela cruz. O Senhor disse que se a gente quer ser salvo, quer ir após o Senhor, nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. Todos nós, meu Deus, queremos, de fato, renunciar a nós mesmos, renunciar a esse mundo, renunciar à vida ilícita, para viver para o Senhor, para andar com o Senhor. Nós queremos poder refletir a tua imagem, exalar o teu perfume. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, nos perdoa, nos lava, nos santifica. Sopra o teu Santo Espírito agora, meu Deus, e muda mente, muda coração, muda pensamentos. Que essas pessoas sejam cheias do teu poder, que ela possa tocar na orla da tua veste, que ela possa tocar no Senhor, através da fé, através da confiança, através da perseverança. Oh, meu Pai, nós sabemos que um toque no Senhor muda tudo, um toque no Senhor transforma tudo. Então vem, meu Deus, e reveste a tua igreja, reveste os teus filhos, essa pessoa que está aqui presencialmente, esta que está virtualmente, que todas sejam cheias do teu poder, batizadas com teu Espírito, revestidas da tua unção. O Senhor Jesus, Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te lava, Ele te limpa. Então nesse momento, minha amiga, meu amigo, você pode adorar, você pode contemplar, você pode fazer uma declaração de amor, com palavras sinceras, com palavras que venham da alma. Faça uma declaração de amor a Ele. Não fique frio nesse momento. Não se deixe vencer pelo sono, pelo cansaço, pela preguiça. Mas fala: Pai, chama Ele de Pai. Eu te amo, eu te adoro. Eu sou louco pelo Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor. Tu és o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu redentor, Tu és o meu amado. Eu queria ter palavras bonitas para expressar
falar o quanto eu te amo, o quanto eu te quero, o quanto eu sou louco pelo Senhor. Não me é pesado dizer em público o quanto eu te amo. Não me é vergonhoso dizer em público o quanto eu te adoro, o quanto eu te louvo, meu Pai. Oh Pai, nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. Aleluia, meu Senhor Jesus. Vai contemplando, adorando, cantando, exaltando. Oh meu Pai, abraça a tua igreja, abraça os teus filhos, abraça os teus servos, meu Pai. Jesus, não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Adore Ele, louve Ele, exalte Ele. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Oh meu Pai, nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu Espírito. Perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Ore, canta la balaceira, canta la massalamar, salami, canta la salai. Esquecer daquele que me amou, se eu não tenho. Nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença eu te levarei por onde eu for. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Oh, aleluia, meu Pai. Receba o Espírito dEle, receba a unção dEle. Ore, canta la balaceira, canta la massalamar, salami, canta la salaia. Eu te amo, meu Pai, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu rei, o meu amado, o meu amigo, o meu tesouro. Oh, aleluia, meu Pai. Quando lutas vierem derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. 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 Oh, aleluia, meu Pai. Aleluia. Aleluia.
eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Receba a presença dEle, o Espírito dEle. Oh, meu Pai, vem com o teu poder, com a tua unção. Vem com a tua força, com a tua presença. ao Rei dos Reis consagro Tudo. que sou. Receba a paz, receba a presença dEle. Receba o abraço dEle. O meu coração, Oh, meu Pai, renova a tua igreja, batiza com teu Espírito. minha vida eu entrego. Abraça os teus servos, meu Pai. Senhor, Salva a alma pra dessas te pessoas. exaltar com todo meu amor. Oh, aleluia. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, Adore Ele, louve Ele. Oh, aleluia, meu Pai. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. as suas obras, pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar, e todo ser que neles há. que nele Oh, meu Pai, toda a terra celebra a Ti. Nós celebramos, te adoramos, te louvamos, meu Pai. com cânticos e júbilo, pois tu és O Deus Criador, toda a terra celebra a Ti. toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, Pois Tu és o Deus Criador. a honra é dEle, é para Ele. Oh, aleluia, meu Pai. A glória do Senhor. Digno Tu és de ser glorificado. Digno Tu és de ser exaltado, enaltecido. Oh, aleluia. Ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus por toda a minha vida. Receba a presença dEle. Em nome de Jesus, receba o Espírito dEle. Receba a presença dEle. Aleluia. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua, é mais doce do que o mel. Que me tira desta cova
tua voz me acalmou. Declare: tu das ordem às estrelas, tu das ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo, nos teus braços, ó. Levante as suas mãos e com toda a sua força declare: não há ferrolhos, não há nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé. Declare: a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra, esta é a palavra, ela que nos fortalece, ela é pura. Declare: escudo, escudo para os que nele creem. Com seus olhos fechados, respire fundo. Pela fé você respira a paz, a presença de Deus. Ele está aí na sua frente. Ele te abraça, a presença dele é notória, é real. Ele te escolheu, te chamou no meio de bilhões de pessoas. Ele te chama de filha, de filho. Oh, aleluia. Receba a paz. Receba a presença dele. Sai poder dele e entra em você o poder dele. O espírito dele, a força dele, a plenitude dele penetra no teu ser e te transforma num outro homem, numa outra mulher. Receba a paz. Receba a vida. Oh, meu Pai, nós vamos permanecer até o fim, até que a morte possa nos unir por toda a eternidade, por todo sempre, para todo sempre. É o que nós determinamos, meu Pai. Se alguém chegou depois, tem dízimo, tem oferta, tem voto para honrar a Deus, pega nas suas mãos, coloca aqui no gasofilácio. Quem está aí virtualmente, se você tem dízimos, votos ou uma oferta para honrar a Deus, para plantar, aí tem as contas aí da igreja para que você possa fazer isso. Só você fazer um print aí depois. Os demais, nós já vamos terminar, mas antes de terminar, a mulher tocou nas vestes de Jesus, foi ou não foi? Saiu o poder de Jesus. Paulo, a Bíblia diz que as pessoas levavam vestes do uso pessoal de Paulo. É como se, por exemplo, se você usar uma camisa minha, a unção, a consagração, a presença de Deus, ela estava naquelas vestes de Paulo. E quando a Bíblia diz, quando aquela veste chegava num doente, ele era curado. Chegava numa pessoa endemoniada, o demônio saía. Só com a veste, só com a roupa, só com um pedaço do pano. Aquilo que a gente consagra a Deus, por meio da fé, está consagrado. Eu não vim pensando em fazer isso, eu não programei, até porque se eu tivesse programado, eu faria diferente do que Deus está mandando eu fazer agora. Porque Deus, nessa oração agora, Deus estava falando assim, faz um voto. Com 23 pessoas, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
com 23 pessoas que está faltando para elas. Não é quem está sobrando, não. É justamente quem está faltando alguma coisa aí. Você está precisando de um milagre urgente. Urgente. E aí, por isso que eu falei que se eu fosse fazer, viesse programado, eu ia fazer diferente. Porque Deus falou assim, você pega essa gravata aí e corta um pedacinho para ela que vai fazer esse voto e dá para ela. Só simbolizando as vestes de Paulo, as vestes de Jesus. Que a atitude dela no voto vai trazer poder para mudar essa situação. Se eu viesse programado, eu ia vir com uma gravatinha mais... É ou não é? Então, 23 pessoas que você vai fazer o voto do menor virar a ser 1.000, que você não tem 1.000, e a tesoura já estava aí? Que você vai, já fica aí, você vai fazer um voto de R$1.000 para cima. Por isso que não é para todo mundo, porque todo mundo vai dizer, eu também queria um pedacinho da gravata. Mas não é para todo mundo, é para 23 pessoas, baseado no Salmos 23, que está faltando algo na sua vida, mas faltando mesmo. No caso da mulher hemorrágica, estava faltando a saúde na alma e no corpo. No caso da filha de Jairo, estava faltando tudo. Ela tinha que viver, ela estava morta. E você vai fazer uma oferta de 1.000 para cima, vai trazer, vai transferir, ou vai trazer no domingo. Se você não tem agora, você vai preparar, domingo você traz. Quem já tem, você vai transferir. Se tem alguém virtualmente vai fazer, você vai fazer a transferência aí, o Pix aí para a conta da igreja, e aí você vai mandar no nosso WhatsApp, a Ana Cláudia que responde, vai dizer, eu fiz o voto, eu queria que mandasse aí o pedacinho aí da gravata, simbolizando isso. E aí, a gente manda no correio, você manda o endereço, a gente vai mandar no correio. Isso aqui não é para você adorar a gravata, a veste. Não é para adorar a veste de Paulo. Mas você vai tocar essa semana, esses dias, onde você precisa que Deus acrescente o que está faltando. Se tem uma doença, você vai colocar no local da dor. Se a doença é generalizada, você coloca no travesseiro na hora de dormir, na cabeça. Se tem um local, você coloca no local. Você vai colocar na carteira de trabalho, se o problema é desemprego, na causa, se o problema é a causa. Você vai colocar na carteira de cliente, você vai colocar lá na gaveta da sua empresa, você vai usar a fé. Ô bispo, eu acho que isso aí é para roubar meu dinheiro, então não é para você. É para quem crê, que plantando colhe, que dando vai receber. É para você que agora que eu estou falando isso, você nem tem condições, ou nem tinha condições, devido ao tanto de problemas que você tem para solucionar, e Deus ele faz arder o teu peito. Deus faz arder o teu coração e dizer assim, é você. Faça. Lá dentro Deus está falando, faça. Por que Ele está falando faça? Porque não é para você perder R$1.000. É para você receber o que você ainda não tem. Então, se tem alguém aqui para fazer esse voto, bispo, eu já vou fazer agora. Já vou transferir agora. Já vem aqui. Já faz agora. E já pega aqui. Esse pedacinho aqui. Bispo, eu não tenho como fazer agora, mas Deus está falando para eu fazer. Amanhã eu vou lá no banco, durante a semana eu vou vender, vou abrir mão de alguma coisa, e vou trazer no domingo. Aí você pega o envelope com a obreira, e eu já te dou aqui o pedacinho aqui. Quem vai fazer agora ou quem vai trazer no domingo, vem aqui. Se vai trazer depois, você pega o envelope. A senhora vai dar testemunho, tá, senhora? Depois a senhora me conta. Bispo, eu vou fazer agora. Ou eu vou trazer, mas eu vou dar um jeito. Porque eu sei que quando Deus está tocando, chamando, é porque tem um propósito. Pedro falou, a multidão te toca, te aperta, eu só disse quem me tocou. Ele disse, alguém me tocou? Diferente. É para você que vai fazer um voto diferente. Quem está virtualmente vai fazer, você faz aí e manda aí no nosso WhatsApp. Alguém é obrigado a fazer? Não.
E Deus está chamando essas pessoas. Pode até ter mais, tá? Mas Deus está chamando essas pessoas, porque essas daí estão precisando. Ele está parando a caravana para essas daí. Fora isso, tem mais alguém que vai fazer? Fora isso, dia 24 de julho do 7 desse mês, sexta-feira, 10 da noite, nós vamos fazer a corrente da meia-noite. Você vai dar um jeito de vir, 10 à meia-noite e 7. Tem o folheto aí, as obreiras podem passar com folheto, quem não tem, você vai escrever, pega 3 folhetos, um é para você e 2 para você evangelizar. Você vai escrever o seu pedido para esse dia. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, é ou não é? Quem está virtualmente, está aí o folheto, faz um print aí para você não esquecer. Nesse dia você vai se programar para vir. Dinheiro de Uber, gasolina, passagem, você vai dar um jeito. Porque quem quer dá um jeito. É uma reunião diferente para quem quer resultados diferentes. Para quem quer resultados diferentes. Então, você vai se programar para esse dia. Sexta, dia 24 do 7. Você já tem o nosso canal no WhatsApp? É só você mirar a câmera do seu celular no QR Code, e aí você vai entrar no canal, vai colocar para seguir, ativar o sininho. É nesse canal que a gente manda os links das reuniões e das orações. Hoje tem oração, 11h45 da noite, você ora junto conosco por esse canal. Todo dia, meia-noite, a gente está orando pelo YouTube, né? Mas a gente manda o link nesse canal do WhatsApp. Só mandar aí o link, só mirar a câmera aí no QR Code, tá? Fiquem todos em pé. Eu vou pedir para a Ana Cláudia já fazer a oração final, e você vai embora abençoado. E se alguém está sendo tocado por Deus para fazer esse voto, não vai embora sem pegar, tá? Antes de ir embora, você vem aqui, o pastor Renato está aqui, você diz, eu quero o pedacinho lá da gravata que eu vou fazer o voto, porque eu creio. Então faça. Domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia. Domingo que vem nós vamos, pela fé, nos assentar à mesa com Jesus. Não falte. Não falte no domingo que vem. E amanhã, segunda-feira, para quem quer prosperar com Deus, para quem quer sabedoria divina, 7h30 da noite, nós vamos consagrar aquela uva e vamos dar na hora para você comer, para você ingerir a uva. Porque a Bíblia diz que quem acha vinho num cacho de uva, não desperdices, pois a bênção nele. Então amanhã, segunda-feira, para quem quer prosperar com Deus. Amém? Oremos. Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela tua misericórdia estar alcançando a cada um de nós. Que a cada manhã, meu Deus, todos venhamos nos lembrar que as tuas misericórdias é que estão permitindo com que esse dia esteja conosco. Então eu peço ao Senhor que essa semana nós consagramos ao Senhor, que essa semana seja uma bênção, meu Senhor, que em tudo nós venhamos sair vitoriosos, independente das lutas, pois nós sabemos que até em meio às lutas o Senhor está conosco, e isso nos alegra, é isso que nos fortalece, que em todo momento o Senhor é conosco. Meu Deus, eu abençoo esse povo, eu abençoo a cada família, eu abençoo esse homem, que o Senhor venha dar, meu Deus, que as mãos dele venham de fato e de verdade serem fortalecidas, abençoadas pelo Senhor. Eu abençoo essa mulher, que ela, meu Deus, venha ter sabedoria, essa que é mãe solo, que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, mas que em tudo a tua graça venha estar nessa casa, que em tudo essa família te glorifique. Meu Deus, eu abençoo, junto com a tua igreja, nós pedimos ao Senhor que todos os planos do inferno sejam frustrados, que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa família não prevaleça, que a língua mentirosa, fraudulenta venha cair por terra, meu Deus. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sendo assim, que os anjos possam lhe acompanhar e lhe guardar. Sê tu uma bênção. Vão com Deus, gente. Bom dia. Quem está virtualmente, deixa o like aí, não custa dar um cliquezinho nesse joinha. Por amor, sua vida entregar.
machucada no jardim.